dia 5 de maio, a partir das 21h30, apareçam no Salão Clube Partilhoense. Vamos festejar os 33 anos de carreira do Fernando Correia Marques. Apareçam, são vários artistas, vai ser uma noite memorável. Equilíbrio orçamental, taxas de execução da receita e despesa de 65%, diminuição da dívida e da despesa corrente, capacidade de endividamento e uma poupança corrente positiva, são bons indicadores que revelam a resistente saúde financeira do município de Estarreja. O Executivo, liderado por José Eduardo de Matos, apresentou no dia 17 de abril, nos Passos do Concelho, o relatório de atividades e prestação de contas de 2011 da Câmara Municipal. O orçamento e grandes opções do plano de 2011 inscreviam uma previsão inicial, receitas, e uma dotação inicial, despesa, superior a 26 milhões de euros. O município arrecadou receitas totais de quase 17 milhões e meio de euros, que representa uma taxa de execução de 65,77%. Ao cenário atual difícil, e às alterações brutais na gestão corrente dos municípios, Estarreja soube responder com um esforço de resistência para conseguir equilíbrio financeiro, naquele que é para o Presidente da Câmara Municipal, um indicador exemplar, sublinhando que Estarreja ainda é um município em que a receita corrente suporta a despesa corrente. Ainda segundo José Eduardo de Matos, sublinhe-se que conseguimos estes resultados, também porque reduzimos as despesas correntes em 20%. José Eduardo de Matos afirma ainda que não são muitas as câmaras que se podem orgulhar dos mesmos resultados. As verbas provenientes do CREN, ainda que com atrasos, são a única fonte de obra, ainda visível, em várias frentes. A óbvia quebra também nas receitas de capital e nas transferências do Estado influenciam negativamente a execução global nas receitas arrecadadas. Um retrato de Portugal, desabafa o autarca. José Eduardo de Matos critica a forma injusta de subsidiação dos municípios ao Estado. Temos sido obrigados a suportar sucessivos aumentos de transferências para os cofres centrais, veja-se o aumento do IVA, até na iluminação pública. Temos aqui dados muito curiosos, alguns de bastante crescimento, surpreendente para vocês, falo por exemplo do caso das empresas, não foi? Mas vamos então a essa taxa de execução, foi positiva? Vamos resumindo alguns números para nós ser mais O histórico da execução é positivo, é muito positivo, ou seja, nós temos uma execução superior a 65%, quer em termos de despesa, quer em termos de receita, o por si só este número é um número globalmente positivo. Nós ansiávamos outro tipo de execuções, mas isso depende essencialmente da arrecadação de receitas e muitas vezes as receitas não são arrecadadas daquilo que nós temos, de forma como nós expectamos que nós venhamos a receber. Ou seja, existem fatores diversos que não permitem ao município de Estarreja arrecadar a receita que, de certa forma, previa. Contudo, mesmo assim, conseguimos uma taxa de execução superior a 65% em termos financeiros, ou seja, efetivamente relativamente àquilo que nós pagamos. Mas em termos de execução, quer da obra, de despesa comprometida, nós temos uma taxa de 83%, o que por si só é um excelente número. Nessa balança das receitas e despesas correntes, tivemos que números? Nós, em termos de receita corrente, situamos, em termos de receitas globais, temos na ordem, é 65%, em termos de despesas também 65%. Daí o equilíbrio financeiro que o município de Estarreja tem. Uma surpresa com a derrama. A derrama foi realmente uma enorme surpresa. É daquelas receitas que nós, apesar de termos feito um conjunto de esforços junto às entidades que supervisionam a derrama, nós ainda não conseguimos perceber a variação da derrama. Eu referia e refiro agora, se é verdade que no passado, e nomeadamente no ano 2010, quando apresentamos as contas em 2011, verificamos que a derrama em 2010 tinha ficado muito aquém das nossas expectativas, na ordem dos 200, 300 mil euros, acho que corretamente 267, 262 mil euros. O que aconteceu este ano é que a derrama surpreendentemente subiu para valores na ordem dos 800 mil euros. Se no passado os críticos diziam que existia um decréscimo em termos de atividade económica, que as empresas estavam a fugir, o que é que dirão agora com este crescimento notável, num ano muito complicado para as empresas, num crescimento de 220% em termos de derrama. Por si só é um número que realmente nós estranhamos, mas e com o qual nós contamos. Este número também consegue-se perceber um pouco, às vezes, as expectativas que nós temos que são ou não cumpridas e que não depende da nossa previsão. Nós prevemos um determinado valor com base, por exemplo, na média dos últimos anos, mas que existem fatores que nós próprios não conseguimos perceber, o que fazem com que a derrama surja, um exemplo, por acaso, em que a derrama cresça mais de 220%.
A nossa dívida atual é de? É de cerca de 17 milhões e 900 mil euros e que significou um decréscimo significativo relativamente ao ano anterior de cerca de 5%. Mas sobre a dívida, o que acontece, existem duas, apesar da dívida que está colocada nas contas é de 17 milhões e 900 mil euros, o que acontece realmente, existem duas rúbricas que fazem com que a dívida efetiva do município seja significativamente menor do que aquela que é evidenciada em cerca de 3 milhões de euros. Ou seja, existem aqui duas componentes no médio e longo prazo que têm a ver com dividendos que nós vamos receber da Cimerria e que servem para pagar precisamente a dívida da Cimerria. Ou seja, em termos práticos, a Câmara Municipal de Estarreja, os cofres do município, não têm que pagar nenhuma dívida à Cimerria. Porquê? Porque essa dívida paga-se com os próprios dividendos que estão no lado ativo. Isto representa cerca de 2 milhões de euros. E depois também, no curto prazo, temos um aditamento por conta de vendas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Câmara Municipal de Estarreja tem vindo sucessivamente a realizar contratos de comércio, compra e venda, o que é bom para a instalação de empresas no ecoparque, o que os contratos de comércio, compra e venda dão lugar às escrituras. Ou seja, o valor que nós recebemos resultante do sinal que as empresas dão para comprar terrenos no ecoparque significa uma dívida que nós temos perante as empresas, o que, quando nós realizamos a escritura, para além de recebermos o restante relativamente ao valor do terreno, ainda vamos eliminar essa dívida que surge nos números do município de Estarreja. Isto representa 1 milhão de euros em termos de adiantamento por conta de vendas. O que é que isto significa em termos também de arrecadação de receitas? Significa um valor que a Câmara Municipal de Estarreja tem a arrecadar de terrenos do ecoparque na ordem dos 3 milhões e meio de euros. Daí que, quando nós prevemos e colocamos nas nossas previsões, em termos orçamentais, um valor de 3 milhões, 4 milhões de euros de vendas de bens de investimento, tem em conta os contratos com essa compra e venda que nós realmente temos realizados. Portanto, os números que surgem no nosso orçamento são números realmente consubstanciados em factos. E daí leva a que o município de Estarreja tenha tido ao longo dos últimos anos boas execuções. Infelizmente, agora vimos confrontados com uma lei que é chamada Lei dos Compromissos, que realmente vem afetar muito e vem asfixiar os municípios de uma forma geral e paga o justo pelo pecador. O que acontece, se é verdade que há municípios que têm baixas taxas de execução, porque empolam muito as receitas para poder fazer despesa e depois existem taxas de execução e andam de ano para ano com estas taxas de execução, em vez de penalizar esses municípios, não, estamos a penalizar todos aqueles que cumprem, como é o caso do município de Estarreja.